Existe algo que quase ninguém diz a uma mulher. A delicadeza de uma mulher não é fraqueza. Mas, aqui tem um porém. Quando a delicadeza não vem acompanhada de consciência, esta delicadeza, ela se torna ingenuidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ronivalda Peron, psicoterapeuta corporal, analista em bioenergética, consteladora familiar. E eu estou aqui para conversarmos hoje sobre a força da mulher. Algo que observo com muita frequência há mais de 20 anos de clínica. É este lugar da mulher que muitas vezes ela confunde a força com a sua raiva. Muitas vezes uma mulher confunde delicadeza com ingenuidade. Sejam todas muito bem-vindas. Feliz Dia das Mulheres para todas nós. Pegue papel e caneta, embora eu entenda que escrever não é o que vai transformar, mas para te servir como lembrete, para que você possa refletir de vez em quando: será que eu estou na minha força ou será que eu estou com raiva? Será que eu estou na minha delicadeza ou será que eu estou sendo ingênua? Nós vamos falar sobre isso, momentos que se vocês quiserem, escreva qual é a necessidade que você está tendo. Vai ser uma conversa agradável, mas que pode sim surgir dúvidas, questionamentos, e eu gostaria de ouvir você também. Então, enquanto o pessoal está chegando, compartilha com outras pessoas, para outras mulheres estarem aqui conosco. Pega aqui esse aviãozinho, essa setinha assim, manda para outras mulheres. Será que outras mulheres também não desejam saber qual é a diferença de força e raiva? Qual é a diferença de delicadeza e ingenuidade? Será que nós não precisamos estarmos assim numa roda? Eu estou em desvantagem, né? Porque vocês estão me vendo, eu estou aqui, disponível para vocês me olharem, talvez até tecerem aí as críticas, que é natural do feminino ferido fazer isso. Então eu acolho, eu respeito e compreendo que faz parte da sua ferida. Qualquer crítica que você deferir a mim, e tá tudo bem, né? Se eu achar que tá demais, eu também posso me defender. Então vamos olhar para isso com carinho, com cuidado, com zelo. Então vamos imaginar que estamos todas nós numa grande roda, cada uma no conforto da sua casa ou do lugar que você estiver, e que nós vamos dialogar, pautado nessas duas premissas que eu coloquei aqui, que é a força e a delicadeza. Quem aqui não gostaria de ser uma mulher forte e delicada? Coloquei para mim um coraçãozinho, um cenzinho. E quem aqui muitas vezes tem uma certa aversão do ser mulher, porque acredita que o feminino é mimimi, né?
mimizenta, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ai, detesto essas coisas de roda de mulheres, porque é tudo mimizenta. E talvez você seja mimizenta mesmo. Sabe por quê? Porque talvez você esteja confundindo força com uma raiva velada do ser mulher. Ou talvez você carrega uma raiva de todas as mulheres que vieram antes de você. Ou talvez você realmente conheça, amo ser mulher, que delícia, né, minha querida? Mas nós vamos olhar para isso com mais profundidade, que depois eu quero ver aqui com vocês se vocês conseguem diferenciar o que é ser uma mulher feminina, o que é ser uma mulher ingênua e o que é ser uma mulher autodestrutiva, que se abandona e que isso vai aparecer, prestem atenção nisso que eu quero trazer aqui para vocês. Isso vai aparecer de uma maneira camuflada. Por que eu tô querendo trazer assim? Porque muitas vezes nós ignoramos sinais muito sutis. E com isso nós passamos a fazer muito esforço. E é sobre isso que eu também quero trazer aqui para vocês. São reflexões, não é certeza de nada. Eu não quero impor absolutamente nada, eu só estou trazendo para vocês aqui a minha experiência, não só como mulher também, obviamente, né? Mas também dentro da minha área profissional. Dentro da área clínica, que eu estou há mais de 20 anos, eu recebo muitas mulheres, né? Posso dizer que eu já atendi milhares de mulheres ao longo desses 20 anos. Então, por que eu trouxe este tema para nós conversarmos aqui? Força equiparado à raiva, delicadeza equiparado à ingenuidade. Porque é o que eu vejo dentro da clínica, pode não ser o caso de vocês que estão aqui comigo agora. Então, não coloquem carapuça quando ela não te serve. Eu estou falando de uma maneira geral, mas eu não estou generalizando, né? Eu estou colocando, eu não estou falando que todas as mulheres são assim, mas eu estou dizendo que dentro da minha experiência clínica, uma boa parcela de mulheres, muitas vezes mulheres muito instruídas, elas não percebem que elas se traem no seu feminino, embora possam ser mulheres muito bem cuidadas, mulheres muito bem resolvidas, né? Talvez você seja mulher muito bem resolvida, estou bem comigo, sou mulher, ai, ótimo, vamos levantar essa bandeira, uhul! Não é isso que eu tô falando. Esta não é a Ronivalda. Eu estou querendo ajudar vocês a pensarem o que é ser mulher e o que implica quando ela se afasta da sua essência. Talvez você seja uma mulher afastada da essência. Qual é a essência? Feminina. Então, onde é que está a ferida de uma mulher? No ser feminino, que, aliás, eu posso até ampliar agora esse leque de informação e trazer que um homem, ele também tem um feminino. Ele não é uma mulher, ele é um homem com as suas características fisiológicas masculinas. Mas ele pode ser um homem com pouco masculino, um pouco mais de feminino.
Você pode ser uma mulher, talvez uma mulher muito elegante por fora, mas por dentro você massacra o seu feminino e talvez nem perceba. Então eu estou aqui para nós conversarmos bem sobre isso esse dia, né? Esse dia especial, que é o Dia da Mulher. Por isso que eu quis abrir o convite falando, vamos falar sobre as nossas histórias, sobre o nosso corpo. A gente já começa por aqui. Para estarmos aqui vivos, para estarmos corporificados, termos um corpo, todos nós, isso aqui nós todos temos em comum, todas e todos do planeta, nós tivemos que nascer de um corpo de uma mulher. O corpo de uma mulher é o que forma outro corpo. Isso não tem nem vantagem nem desvantagem. É apenas o que é, tá? Então, como é da nossa natureza parir, isso não nos dá nem vantagens nem desvantagens sobre nada, apenas é. Por que eu estou reforçando isso aqui? Porque tem muitas mulheres, pode não ser o seu caso, tem muitas mulheres que ao parir acreditam no fundo da sua alma que elas estão em vantagem com o filho que nasceu, como se fosse propriedade delas. E não é bem assim. Talvez este seja, inclusive, um dos grandes maus da psique de uma mulher. E que, inclusive, não podemos esquecer que todo homem também nasce e é gerado, cuidado e ensinado por uma mulher. E é sobre isso que nós vamos olhar aqui. Nós estamos só começando, então anotem, talvez as cabecinhas já estejam aí começando a fervilhar, talvez já começam a questionar, talvez você já está com vontade de sair da live, que também é natural. Talvez você não esteja suportando, porque você já se encaixou nesta adaptação. E nós vamos falar sobre isso, se você suportar mais alguns minutinhos, mais 20 minutinhos. Quem sabe você consiga abrir um pouco mais espaço dentro de você. Gente, é tanta coisa. Eu juro pra vocês, eu fiz uma folhinha, sabe por quê? Porque eu me conheço. Só de eu abrir isso aqui já me veio uma outra coisa que não estava aqui no meu papel. Por isso que eu tenho que ser muito cuidadosa comigo, né? Se você é aquela mulher que tem cólica, TPM, queda de cabelo, é raivosa, e você acredita que é bom e você gosta de ser mulher, estes são sinais de que o seu feminino está ferido. Porque isso não é o natural, isso é o antinatural, a cólica, o TPM, que já virou parte do currículo, né? Ai, tô de TPM, como se isso fosse uma característica de uma mulher e não um sintoma. Então são tantas coisas que nós poderíamos conversar aqui, mas eu ainda vou ficar com a proposta inicial, talvez vocês queiram um momento que a gente possa falar mais sobre isso, de repente se vocês forem, precisando e quiserem, eu posso fazer isso, abrimos uma live para temas específicos, mas isso também me veio aqui. Coloque aí uma perguntinha para você agora, vamos seguir aqui o roteiro que eu fiz para eu não me perder muito e nós não nos entrarmos em tantas coisas e ficar tudo em aberto. Embora fique mesmo um pouco em aberto.
A pergunta é: como você está com o seu corpo hoje? E eu não estou falando se você está se sentindo gorda, magra. Não estou falando disso. Esquece isso. Aliás, esquece isso. Eu não estou falando, Ronivalda, eu tô hoje no meu corpo gorda. Eu tô hoje no meu corpo sem fazer a unha. Não. Esquece isso. Esquece. Joga isso do lado. Não que isso não seja importante, nós podemos também conversar sobre isso num outro momento. Eu sei que isso é tema de outras questões, como baixa autoestima e tudo mais, mas eu quero saber se agora, hoje, nesse momento, fecha seus olhos, perceba como é que está o seu corpo e você percebe, o seu corpo está relaxado, ou você sente o seu corpo pesado, e aqui o pesado não é sobre se você tá gorda ou magra. Você pode ser uma pessoa magérrima, mas você percebe um peso em você. Você percebe a sua respiração, uma respiração curta, uma respiração profunda? Como que você está percebendo o seu corpo agora? Então a pergunta é: como você está no seu corpo hoje? É isso. O seu corpo está contraído? O seu corpo é como se você não sustentasse a sua coluna? Você está assim, caída? Entende? Então sinta isso aí dentro de você. Mantenha os seus olhos fechados. Se conecta com isso agora, porque você vai perceber que o que eu vou trazer a partir da sua percepção e a partir do que eu vou trazer, talvez você ganhe uma outra dimensão na sua vida a partir disso. Olha, continua aí percebendo que eu vou introduzir aqui para onde que eu quero caminhar com vocês. Eu disse que, pessoal que chegou depois pega e assista a live do início, porque eu já cheguei trazendo algumas informações importantes. Mas todos nós nascemos do corpo de uma mulher. Quando você consegue escutar o seu corpo, e a escuta é a partir das sensações, da percepção, e não da estética, mesmo que você esteja, talvez você esteja obesa, ok, eu não estou ignorando a obesidade, que a obesidade é doença, e que é possível tratar isso dentro do campo emocional, eu não estou falando disso, mas só para que você saiba que agora você pode compreender que o corpo, ele não mente. A mente, ela vai mentir. Por quê? Porque você tem que dar conta de tanta coisa. Então é melhor que você ignore. E é assim, talvez, que você passe todos os anos da sua vida. Quantos anos você tem agora? 20, 30, 50, 60? Então, agora, quando você para e percebe, o meu corpo, ele não mente. O seu corpo e nenhum corpo, inclusive o corpo de um homem, ele também não mente. A queda de cabelo não é sobre somente o seu cabelo. A unha que está quebradiça não é só sobre a unha, se ela é bonita ou se não, se você vai colocar gel, se você não vai pôr. É sobre uma deficiência interna. Ah, Ronivalda, é deficiência nutricional, tá?
mas vamos com calma. Traz aqui a sua delicadeza. Se você está com deficiência nutricional, ó, eu tô falando devagar, nutricional, nutrição significa aquilo que eu coloco para dentro de mim. Quem que dá nutrição é o feminino, é o materno, é a mãe. Ai, Ronivaldo, a gente vai falar da minha mãe? Não tô falando da sua mãe, não tô falando da dona Neuza. Pobre coitada, ela poderia estar na rodinha aqui com a gente. A dona Neuza é a minha mãe, minha doce querida mamãe, é uma mulher assim como todas nós também. Eu não tô colocando nenhuma carga sobre ela. Eu estou falando sobre o meu feminino. Eu estou falando da minha maternagem comigo. Eu estou falando da minha nutrição comigo. E é só assim que nós conseguimos nos separar de corpos. E agora você está fazendo isso, porque o corpo, ele guarda todas as histórias. A sua, a da sua mãe, a da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, da sua tetravó e de todas as ancestrais que estão aqui nas nossas células. Mas nós também carregamos as marcas no nosso corpo da nossa própria história, daquilo que nós mesmas fazemos conosco, por desconhecer a nossa história particular. Não é lindo isso? Isso eu vou fazer, que não estava aqui na programação não, mas eu vou fazer com vocês. Antes de fechar aqui essa conversa, eu vou tirar, eu tenho um jogo de cartas das ancestrais. E aí eu tô aqui acreditando que nós estamos numa grande roda, né? Mais do que somente nós que estamos aqui, pode ser que tenha outras mulheres aí assistindo junto com você, no mesmo aparelho de celular. Então nós estamos aqui reunidas, né? A partir de 2 já somos uma grande fonte de informação. Nós já somos muito mais do que isso aqui agora. Então eu vou tirar uma cartinha para todas nós, que simboliza nós. Mas vamos continuar aqui agora. Então, essa história, a história aqui de cuidado, de maternidade, é uma história de perdas. Uma mulher, ela vive mais intensamente quando ela está no feminino as perdas que sofre. Por isso que quando uma mulher, por exemplo, quando ela sofre um aborto, ela terá uma relação de luto mais estendida do que o seu parceiro. Não porque ele não sinta a perda daquele filho que não prosseguiu a formação corporal, mas é porque a mulher, ela está corpo a corpo com aquela história que está acontecendo. Então, a mulher, ó, quando eu coloco aqui, ela é essa ligação aqui, ó, ela é simbiose, ela é corpo a corpo, ela é toque, ela é o contato, ela é esse sangue, ela é a respiração, ela é o cordão umbilical. E o masculino, ele é o espiritual. Por isso que ele é a distância.
ele vai trazer uma outra qualidade para o ser humano, que chega por meio dele. Por isso que quando eu disse no início sobre não tem nem vantagem, nem é desvantagem, porque são contextos diferentes que não deveríamos comparar, porque uma coisa não exclui a outra. Gente, está fazendo sentido para vocês? Se precisarem, se sentirem de perguntar algo, ou talvez vocês estejam só mesmo bem abertas para refletir sobre as minhas palavras, mas em algum momento, se vocês quiserem colocar um senzinho, um coraçãozinho, só para eu poder também sentir que vocês estão caminhando nessa reflexão junto comigo. Muitas mulheres, elas aprenderam a ser fortes. Aprenderam a ser fortes em cima da sua dor. Talvez você seja uma delas. E muitas vezes ela aprendeu a ser forte em cima de uma dor por falta de opção. E eu vou abrir um parêntese aqui. Sempre há outras opções. Sim, obrigada, minha querida. Sim, sempre há outras opções. Mas eu não vou abrir discussão para isso aqui. Vamos considerar que tenha sido a única opção. Fez sentido, faz sentido. Que bom. Eu sinto realmente numa roda aqui junto com vocês. Fico arrepiada, inclusive, assim, eu me sinto realmente numa grande roda com todas essas mulheres, com todas nós e todas as nossas ancestrais, começando da nossa mãe. Cada uma de nós tem a sua primeira referência, né, que é a primeira mulher que nos deu conexão. Mas o que eu quero trazer é que eu não vou abrir discussão sobre, poderia ter feito outra coisa. Não, só poderia ter feito o que fez. Foi a melhor opção que você encontrou. Com a consciência que você tinha naquele exato momento. Então você escolheu ficar naquele casamento horroroso, de anulação. E foi a única opção que você teve. Tá ótimo, ok. Mas o corpo, ele sempre vai continuar pedindo outra opção. É isso que eu queria trazer para vocês. Você pode ter tomado uma decisão de ficar, porque assim era o que era possível. Não se critique por isso, mas eu quero trazer uma informação mais profunda do que isso, que é, ok, racionalmente você tomou essa decisão, ou é porque não dava para se separar, porque das crianças, e porque era assim, porque ninguém, enfim, ou então porque você qualquer coisa que você tenha decidido, eu não quero nem falar o que é, porque são tantas opções que talvez você escolheu a única que você conseguiria naquele momento. Ou profissão, porque você achava, né, que você tinha que ser psicóloga, porque o seu sonho era ser psicóloga. Eu acho muito interessante isso, né? A maioria das mulheres, não é o seu caso, mas eu escuto muito isso. Meu sonho era ter sido psicóloga. Eu fico pensando, será por quê? E talvez você foi ser cozinheira, você não pôde estudar. Podia, mas foi a escolha que você tinha naquele momento, com a consciência que você tinha. Não importa qual foi a decisão que você tomou, talvez você decidiu não ter filhos seus, gerados pelo seu corpo. Pode ter sido também uma decisão, mesmo que inconsciente, você tomou essa decisão e tá tudo bem. Eu não vou entrar nisso. Eu não quero bagunçar você para você acreditar que você deveria ter tomado outra decisão. Você tomou a que era possível.
aquelas que decidiram ir para um convento, aquelas que decidiram permanecer solteiras, aquelas que decidiram aquilo que era possível. Mas uma coisa eu queria que você deixasse entrar agora dentro de você. O seu corpo, ele continua querendo puxar você para a verdade. Porque o que você decidiu pode ter sido para você sobreviver. E a vida, ela não quer algo tão pequeno para você. Ela quer que você viva e não somente sobreviva. E aqui eu quero dar um acabamento no que eu falei sobre a nossa relação primeira com o corpo de uma mulher, que é a mãe. Por isso que mãe, ela simboliza a sobrevivência. E o pai, que está no campo do espiritual, eu estou falando de relações saudáveis, eu não estou falando da exceção, talvez você seja a exceção e não a regra da natureza. Eu não estou falando da regra da Ronivalda, eu estou falando da natureza. A natureza, o homem está no campo do espiritual, que é a conexão com algo maior, mais amplo. E é por isso que o masculino, ele está no campo do viver. Bom, então voltamos para o corpo que não mente. E o campo do sentir está no corpo. Eu não posso sentir com a minha mente. A minha mente, a mente, ela não sente nada. Ela só processa informação. Anote isso aí. A mente, ela processa informação. E ela dá resposta conforme ela entendeu. Então a nossa mente, ela precisa de uma organização? Precisa. Para isso que a gente vai na terapia, para isso que a gente busca ajuda de alguém mais experiente, para organizar os nossos pensamentos. Porque a sua mente está dando comando para o seu corpo, conforme aquilo que ela entendeu que seria o melhor. Então ela está fazendo o melhor que pode, também. Entendem? Então, o corpo é que sente, o meu corpo que vai sentir frio ou calor, ou um arrepio, um nojo. É o meu corpo que vai sentir alguma coisa. Então, a coragem de sentir é aquilo que vai, de fato, nos trazer uma outra consciência do ser mulher. Porque quem sente é a nossa essência no feminino. Então a coragem da mulher não está em suportar as coisas difíceis que ela tem que enfrentar na vida. A força de nós mulheres está no sentir. E o sentir, ele está no feminino que sente. Antes que você pergunta, Ronivalda, sentir é tipo assim, né? Eu também sinto, né? Eu sinto as coisas e vou lá e faço. Não, isso aí é intuição, eu não tô falando disso. Intuição é uma coisa, sentir é outra coisa. Eu tô falando do campo, não tô falando do campo intuitivo. Eu tô falando nesse campo ainda mais primitivo, sentir. Um bebê sente, o bebê não tem intuição? Então, não coloquem tudo na mesma panela e mexe.
Vamos com calma, vamos destrinchando assim, ó. Sabe assim, quando a gente vai tecer algo bem bonito, então a gente precisa ir separando o joio do trigo. Talvez você pode até ser uma mulher com uma bela de uma intuição, mas não sente a delicadeza dentro de você. E aí você está usando de uma área, usando de um recurso, vou dizer assim, tira essa palavra área, usando de um recurso para camuflar este, que é o sentir. Então, a intuição é uma coisa, o sentir é outra coisa. Sentir é uma percepção. A intuição, ela é mais uma... o que eu poderia falar? Uma previsão. Acho que cabe aqui. Cabe sim. Sentir estaria mais nesse campo. Eu percebo, é um campo sutil. A intuição é uma coisa que você prevê. É outra coisa. Gente, até aqui, tá fazendo sentido? A intuição é espiritual. Ótimo, Zezé, obrigada. Ficou bom assim também. Então a gente até poderia dizer, como eu fiz a ligação do masculino, o pai, o espiritual, então nós poderíamos dizer que é isso. Se você é uma pessoa que está muito mais a intuição, acreditando que isso é o sentir, então você está usando o recurso yang e não o yin, que é o feminino. Adorei, muito obrigada. Por isso que eu gosto que vocês compartilhem as coisas aí, gente. É assim, ó, a gente vai colocando uma coisinha, outra traz outra coisinha, e aí a gente expande, né? O diálogo fica mais agradável. Obrigada. Então é isso. Ficou ótimo, espiritual mesmo. Então até aqui, tá claro para vocês que nós temos uma força, essa força é a nossa capacidade de sentir. E esse sentir, ele não pode vir com abandono. Quando, Ronivalda, que ele vem com abandono? Quando você transforma a delicadeza em ingenuidade. E aqui eu quero entrar com vocês um pouquinho mais sobre o que seria, o que sentir é o real, isso, palpável, né? Real, palpável, matéria, corpo. Por isso que ele está no campo da mulher, do materno, da mãe. A mãe é real, o pai eu não sei. Tem até uma piadinha, né? Aí eu estendendo de novo, gente. O problema é se vocês começam também a interagir comigo, a gente vai passar o domingo aqui, que delícia, né? Uma delícia isso, mas eu vou falar. Sabe aquela piada que tem assim, né? Os filhos das minhas filhas, eu sei que são meus netos. Dos meus filhos, eu não sei. Por quê? Porque tá no outro, não tá no palpável, né? Não tá no palpável, no real. Nós vamos voltar aqui para a sequência, porque até então tá ótimo, tá claro isso, então tá trazendo mais refinamento para nosso diálogo. Qual que é a virada da chave? Vamos lá então. A delicadeza verdadeira que está dentro dessa força do ser mulher está na sensibilidade, que é o sentir. Sensibilidade, sentir é sensível, sensibilidade, a sutileza, que é a capacidade de perceber, que é o sentir real das coisas. E quando é que uma mulher se torna ingênua? E é quando ela perde a delicadeza consigo mesmo. Consigo mesmo. É quando a mulher, ela ignora isso. E aí, você, mulher querida, linda, você está ignorando isso que eu estou falando aqui com você? Você está ignorando isso?
Ronivaldo, eu ignoro. Então, sabe por que você ignora? Porque você está buscando segurança fora. Porque você muitas vezes não se sente apoiada, porque você nunca teve esse apoio. Se você nunca teve a atenção que você precisava dentro de casa, ou porque a sua mãe, ela foi uma mulher que se afastou também do sentir dela. Olha que diferente que eu estou trazendo aqui para vocês. Por isso que eu reforço, não é uma crítica à mãe, mas é um olhar generoso com essa mulher mãe, que talvez ela se afastou tanto dela mesma, que ela não conseguiu oferecer, cuidar, doar-se na maternagem, que pudesse transferir para sua querida menininha, que hoje é você, mulher adulta, essa atenção tão necessária e importante para a formação de um adulto, tanto para uma mulher quanto para um homem. Um homem também sente, por quê? Porque ele também tem células que vêm da mulher. O homem também está amparado por isso. Então, se você é essa mulher que não tem segurança em si mesmo, que não tem apoio, não se sente apoiada, aliás, é daí que vem dores nas costas, é daí que vem excesso de peso, é daí que vem câncer de mama, colo de útero e por aí vai, que eu poderia fazer uma lista aqui para nós conversarmos sobre isso. Não foi reconhecida, se você não teve, né, um reconhecimento, se você foi, quando nasceu, alvo de decepção, porque existia para o seu pai uma fantasia de ser pai de menino, então tudo isso vai ter um impacto, vai conversar com as suas células. Mas agora você pode sim sair deste lugar. Então eu vou trazer uma outra pergunta para você. Anota essa pergunta. Olha só. Nós fizemos uma primeira pergunta. A primeira pergunta que eu lancei é: como está o seu corpo hoje? Quem chegou agora, por favor, depois assistam a live do início. Acho que você vai gostar. Lembrando que eu não estou falando sobre o seu corpo físico, sobre estética. É como que está o seu corpo, se está contraído, expandido, se você está com a respiração curta, se você está angustiada, o que você está sentindo no seu corpo hoje. E a pergunta é: em algum momento da sua vida, você sentiu que por você ser sensível e delicada, você acabou permitindo coisas que não estavam boas para você, mas você permitiu? Vou repetir a pergunta. Em algum momento da sua vida, pode ser que seja agora, pode ser que você esteja vivendo isso agora, justamente pela sua sensibilidade e delicadeza, você está ou esteve permitindo coisas que não eram boas para você, mas que você suportou, talvez por medo de ser, medo do abandono, medo da solidão, medo de não dar conta da sua própria vida. E N medos que eu poderia listar aqui agora também. Então
Então você respira mais profundo e se você encontrou isso, eu convido você agora a se conectar com todas estas mulheres que não estão te julgando. Todas nós compreendemos você agora com muito mais amplitude. Então você respira, se você aqui se identificou com esta pergunta, pode ser que você esteja vivendo isso, ou pode ser que você viveu isso e ainda dói. E você vai dizer, agora, chega. Agora eu abro mão da minha ingenuidade. Coloque os seus pés firmes no chão. Coloque a sua mão esquerda sobre o seu coração. Coloque a sua mão direita sobre a sua barriga. Sinta a força de todas as mulheres que compreendem você profundamente. Então você diz, agora chega. Agora eu me encontro. Agora eu posso estar comigo. Agora eu posso deixar a ingenuidade de lado. A ingenuidade sobre o meu próprio valor. E reconheço a mulher que está em mim. Perceba no seu corpo agora como ele fica, qual é a sensação. Abra seus olhos, se você estava com seus olhos fechados, se você ainda se emociona, você toca um pouquinho mais firme no seu corpo, como se você pudesse realmente perceber o seu próprio abraço. E você agora está compreendendo que a sua delicadeza é a sua força, desde que você deixe a ingenuidade. Porque se você pega a sua delicadeza e dá a mão para a ingenuidade, você se torna uma mulher submissa. É totalmente diferente de tudo que eu falei até aqui. Talvez a sua mãe tenha sido uma mulher submissa, embora muito bem cuidada. Talvez a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó. E isso ficou confuso aí dentro de você. E é exatamente daí que você vai perceber que vem algumas características que você pode estar carregando com você e que não vai sarar fazendo unha, cortando cabelo, fazendo reposição hormonal. Nada disso vai resolver, porque você vai continuar se sentindo diminuída. Você vai continuar se adaptando mais do que precisaria. Você vai continuar calada. Você vai continuar evitando confrontos. Então, o que eu quero deixar para você, mulher, aqui, como a minha profunda reverência a cada uma de vocês,
que vocês possam compreender que a força está na delicadeza do sentir. Que você possa compreender que o feminino não é frágil, não é fragilidade, muito menos ingenuidade. E é a partir desse momento que a sua delicadeza, que é a força, ela dá as mãos à sua intuição, que é o campo espiritual, que faz com que você também possa trocar um pneu de carro, que você também possa dirigir um caminhão, que você também possa ser a dona de uma grande empresa, que você possa ser a presidente de qualquer coisa que seja. Não tem problema nenhum. Desde que você não se abandone. Na essência. Porque você não precisa provar nada para ninguém, porque é desnecessário. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E como prometido, eu vou tirar uma cartinha para nós. Vocês vêm junto comigo aqui pelo meu espaço, porque não estava aqui por perto, né? Não era essa a programação. Aqui. E eu vou tirar uma cartinha para nós. Caso vocês já queiram, amei. Que bom, minha querida. Eu vou tirar aqui a cartinha rapidinho, antes de nós nos despedirmos. Uma mensagem para nós. Para todas nós. Aqui nesse campo. Lindo campo. Enquanto eu embaralho, vocês estão todas aqui conectadas com todas as nossas ancestrais. Aproveito para lembrar que sábado que vem, dia 14 de março, tem Exercise Class. E nesse próximo trabalho do Exercise Class, eu vou trabalhar mais o silêncio e a conexão profunda com o sentir, tá? Menos palavras e mais sensações. Sábado, dia 14 de março, das 8 às 10 da manhã. Já venham em jejum e com uma roupa bem confortável, que nós entraremos num campo muito sutil de percepção. Vamos lá. E essa é a nossa cartinha. Vou ler para nós. Recolhimento. Tudo a ver com o que foi falado até aqui. Porque a delicadeza, ela precisa desse recolhimento. Olha o que diz. Não é todo dia que estamos bem dispostas, alegres e expansivas. Somos cíclicas e precisamos de um tempo para ficar dentro da toca com a gente. Sem pressões, sem cobranças. Tempo de recolher é tempo sábio de produção de energia para o corpo.
de claridade para a mente e de paz para o espírito. Todas nós necessitamos de pausas. Então a cartinha traz uma pergunta: em que momento você pode se recolher? Isso é importante para você? Eu vou deixar nos stories a foto da cartinha, tá? Não se preocupem, é só vocês irem lá nos stories e printar. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Uma linda e abençoada semana que chega. Beijos. Até.